Amém, né? Que bom. Graças a Deus, né? Porque quando a gente vai se colocando na brecha, né? Ele vai nos usando. Também fiquei emocionada, viu, gente? Eu também me emociono. Estou tentando aqui controlar a respiração. Como é que é, Adelena? Inspirar, expirar. A gente controla o ritmo cardíaco assim, né? Amém. Vamos, então, abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Está dando um pouquinho de microfonia? Deixa eu tentar me afastar aqui. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 a 34. Amém? Todos acharam? Vamos ler responsivamente? Eu começo e vocês vão alternando comigo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Você se considera uma pessoa ansiosa? Já vi algumas cabeças muito sinceras, né? Super sincero, né? Já vi algumas cabeças balançando, né? Pois é, a ansiedade é reconhecida por especialistas como o mal do século e vem ganhando espaço entre os transtornos mais sentidos pelos brasileiros. Um levantamento realizado no ano de 2018 pela OMS constatou que o Brasil está no topo, com 9,3% da população manifestando o quadro. E a nossa população é de 209 bilhões de pessoas, então são 19 milhões sofrendo com ansiedade e transtornos de ansiedade. Será que essa ansiedade representa apenas a correria que todos estamos vivendo, ou tem algo mais para a gente pensar nessa noite? Bom, o que a Bíblia nos diz a respeito? Nós lemos agora Mateus 6, 25, e nós vemos ali que Jesus recomenda a não andarmos ansiosos. Ou seja, a Bíblia não condena a ansiedade em si, que até certo nível é algo até natural, faz parte da nossa natureza. No entanto, a Bíblia nos recomenda o cuidado para não andarmos, não permanecermos na ansiedade. Vamos entender um pouquinho melhor, então, o cuidado de Deus nessa área conosco, compreendendo, primeiramente, o que é a ansiedade. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Algumas, talvez, nunca aconteçam, mas a gente antecipa e fica com medo, com ansiedade. Até certo ponto, então, é considerada natural, porque seria uma forma da gente reagir a essa situação desagradável. Porém, ela é tida como patológica quando atinge um grau extremo, que começa a perturbar o funcionamento saudável do indivíduo, levando, então, até ataques de fobias, pânicos, manias ou obsessões. Exemplo, a gente sabe da existência da violência urbana, né?
E por isso a gente vai se precaver, a gente tranca a porta e a janela, a gente evita sair para lugares ermos. Mas, enfim, quando a ansiedade nos toma conta, isso pode chegar a um nível que eu nem saio de casa mais. Eu não trabalho, eu não estudo, eu não faço as minhas atividades normais, porque eu estou em um estado de ansiedade. Certamente por isso, Jesus, no seu constante amor por nossas vidas, ele nos recomenda a prevenção do andar ansioso. Pois a ansiedade pode chegar ao ponto, sabe de quê, gente? De governar as nossas vidas, os nossos anseios e os nossos relacionamentos. E quanto mais nós formos governados pela ansiedade, mais nós vamos nos afastar do governo do Senhor Jesus. Repito, quanto mais nós formos governados pela ansiedade, mais nós vamos nos afastar do governo do Senhor Jesus. Certamente por isso que no versículo 24, anterior a esse que a gente leu, sobre o ensino da ansiedade, Jesus já começa nos advertindo o quê? Que ninguém pode servir a dois senhores. É lógico que ali ele está falando sobre o dinheiro, mas enfim. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite. Sob qual governo nós estamos vivendo? Sob qual governo nós estamos vivendo? Para isso, a gente vai dar as características de dois governos. O primeiro é o da ansiedade. Quais são as características desse governo? Inquietude com respeito à vida, inquietude quanto ao que eu vou comer ou beber, inquietude com o meu corpo, inquietude quanto ao que eu vou vestir. As pessoas que vivem sob esse governo não descansam a mente, nem o corpo, porque elas estão sempre o quê? Correndo, atrás da satisfação, e como essas satisfações são materiais, elas se esgotam rapidamente, e é necessário o quê? Que eu corra de novo atrás delas para eu atingi-las. E isso gera uma constante inquietação mental e emocional. Além disso, tudo que escapa a esses objetivos é tido como secundário ou de menor importância. Por exemplo, quando se envolve em investir tempo em Deus ou em relacionamentos importantes, a gente não encontra esse tempo nem essa energia. Por quê? Porque o nosso tempo e a nossa energia estão empregados aonde? Em correr para satisfazer essas necessidades. Vocês lembram do hamster correndo na rodinha? É aquela figurinha, ele está sempre correndo, né? Percebam que nos versículos anteriores, Jesus já vinha introduzindo o assunto quando ele nos advertiu o seguinte, versículo 21, porque onde está o seu tesouro? Amém, muito bem. Boa. Nem treinei, né? Foi bonito isso, né? Então vamos lá, vocês vão me ajudando. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E agora ele adverte que os gentios, o que eram os gentios? Era um povo pagão, que não tinha uma relação com Deus, que no caso, eles não eram judeus, né? É que procuravam todas essas coisas. Os gentios, que não tinham essa relação com Deus, é que procuravam essas coisas. Então, a vida dos gentios, que não desfrutavam de uma relação pessoal com Deus, era direcionada para esse foco. Versículo 32 nos fala isso. Os gentios é que procuram essas coisas. O que Jesus quer demonstrar para a gente? Vocês não são gentios. Vamos parar o mundo que eu quero descer, né? Vamos fazer uma pausa na vida. Vocês não são gentios. Vocês têm uma relação com Deus. Ele é a prioridade das suas vidas. Portanto, não vivam mais como gentios, sob o governo da inquietação, preocupados, exclusiva e prioritariamente em satisfazer objetivos materiais. Vocês não são gentios. A preocupação com o dia de amanhã, ela não pode dominar os nossos pensamentos, pois, do contrário, a gente pode se envolver em circunstâncias ou relacionamentos destrutivos, como escape ou resolução dessa angústia, ou ainda para manter o padrão das nossas satisfações. Então, esse é o primeiro governo, o da ansiedade. E o segundo governo? De quem será? É o governo do Pai. É isso aí, do Senhor. É o governo do Pai.
Para introduzir essa proposta desse governo, Jesus convida a fazer duas coisas, gente, que quando a gente lê dá até vontade de rir, né? Porque é totalmente oposto ao que a gente está vivendo hoje. Sabe o que é? Seguinte, observem as aves do céu. Então, para tudo, né? Você está correndo, louco, com criança, trabalho, escola, e aí Jesus te convida, olha, para, observa as aves do céu. E como se não bastasse, ele convida a uma segunda coisa. Observa como crescem. Não é observar o lírio, você não entendeu. É observar como cresce o lírio do campo. Impressionante, né? Às vezes a gente precisa parar, né? Para pensar em Jesus. Basicamente é isso que ele está nos convidando. Ele está nos convidando à observação, à reflexão, porque é no silêncio e na quietude que a gente resgata ou descobre, se não descobriu ainda. O quê? Primeiro, a paternidade de Deus. Versículo 26 e 32 nos diz que Deus é o nosso Pai e conhece as nossas necessidades e nos sustenta. Ele é o Deus da nossa provisão, não é você. Para com essa ideia de que você se banca. Você não se banca. Deus é o Deus da provisão, não é você. Ele sabe quais são as suas necessidades. Quando você para no silêncio e na quietude, você resgata ou descobre também o seu valor pessoal, o seu valor como ser humano, o seu valor como criação de Deus. Olha o versículo 25, aí está dizendo que o seu corpo, a sua vida, vale mais do que a dos animais e das plantas que são sustentados por Deus. Se Deus sustenta os animais e as plantas, Ele não nos sustentará? Mas, quando você para no silêncio e na quietude, você entende que a ansiedade, ela é inútil. Ela não serve para nada. Não adianta você se preocupar. Isso não vai aumentar um côvado, o côvado é a medida, né? Isso não vai aumentar em nada, isso não vai trazer nada para a tua vida, não vai agregar para você. Quando você silencia as vozes exteriores e interiores, você lembra a importância de acreditar que Deus, Ele sabe muito bem cuidar dos seus filhos. Deus não é um incompetente, um pai negligente, indiferente. Ele sabe muito bem, Deus não é um pai ausente. Você não está órfão. Deus sabe muito bem cuidar dos seus filhos. E aí é aquela hora que a gente precisa resgatar a fé e a adoração a esse Deus e entregar de fato, ou, sabe, investir mais na confiança no nosso Deus. Isso é um exercício de fé. Quando ele fala, olha, homem de pequena fé, nós não estamos órfãos. E ainda que você tenha passado por uma orfandade real ou emocional na sua vida, Deus nunca deixou de ser teu pai. Deus nunca deixou de te amar. Todas as coisas concorrem para o teu bem. E Deus, agindo Deus, quem impedirá? Esse espírito de orfandade, ele faz com que as pessoas hesitem, relutem, recuem, desconfiem, tenham medo e não creiam que tem espaço no colo de Deus para a gente. Deus é o Deus da provisão. Ele sabe e quer cuidar de nós. Deus é sempre bom. E Ele sabe como ser pai dos seus filhos. E aí você olha para mim e diz, mas Débora, o que você está sugerindo? Que eu cruze meus braços e pare de trabalhar? Esse é o sonho dourado, né? Pois é, cai na real. Isso não existe, né? Todo o contexto bíblico nos fala o quê? Sobre a importância do trabalho. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Se alguém não quer trabalhar, é isso que não coma. Aliás, trabalho é a criação de Deus. Quando Ele cria Adão e Eva, Ele dá trabalho para eles. Ele põe eles para quê? Para cuidar do jardim. A ênfase desse texto aqui, na verdade, está em quê? Na gente buscar prioritariamente o reino e a justiça de Deus. E não de abandonar as demais coisas, mas ter uma prioridade na vida.
E o que significa buscar o reino e a justiça de Deus? Significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar na minha vida. Não a minha vontade, não os meus desejos, não os meus anseios, mas o reino é de Deus. E se há um reino, há um rei. E esse rei, ele quer ocupar o trono do meu coração. Não você mais, não eu mais. Em vez de focarmos em nós passamos a focar em quem? Em Deus, a conhecê-lo, a amá-lo, a submeter as nossas vidas a Deus, a entregar a Ele o governo de todas as áreas do nosso ser. E a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Sabe por que não são penosos? Porque o próprio Deus, na sua graça infinita, Ele nos capacita a obedecê-lo. Deus é tão gracioso, Ele é tão misericordioso, que à medida que a gente permanece na videira e a videira permanece em nós, Ele gera em nós o fruto do Espírito. E faz parte do fruto do domínio próprio. E a justiça de Deus? É o reino e a justiça. A justiça é o próprio Jesus. Romanos nos fala sobre isso, que Jesus nos justifica gratuitamente de todo pecado. Então, quando nós colocamos como uma prioridade buscar o reino e a justiça, o que nós estamos dizendo? Que nós vamos buscar prioritariamente a Jesus, o Filho de Deus, consciente do amor de Deus como resposta, e não como barganha, nós buscamos a Deus. Não como obrigação, não como peso, não como fardo, mas como uma alegria resultante do amor de Deus na minha vida. Gente, o reino de Deus, pasme, é mais importante que a comida. Pois é. O reino de Deus é mais importante até do que a comida. Sabe por quê? Porque sem Deus não vale nem a pena viver. Ele é a nossa prioridade, Ele vai cuidar de todas as coisas em nossa vida, porque Ele é o nosso Pai. Repito, nós não estamos órfãos, nós não somos esquecidos, somos valiosos para Ele, Ele sabe das nossas necessidades e Ele quer cuidar de nós. O nosso Pai sabe muito bem como cuidar de cada um dos seus filhos. E toda e qualquer inversão dessas prioridades é inútil. Repito, é inútil. E pode até mesmo ser destrutiva para todos nós. Gente, talvez você não vai ficar rico. Pois é, talvez. Pois Jesus, não nos promete riquezas. Mas ao entregar diariamente a sua vida a Jesus e os seus anseios também, você vai passar a viver sob o governo dele. E viver sob o governo dele, certamente nem se compara a viver sob o governo da sua carne, de Satanás ou do mundo. Não tem nem comparação. E, principalmente, você não vai viver sob o governo das suas inquietações. Você vai descobrir sua verdadeira identidade em Cristo, descobrir o seu propósito na terra, ou seja, para que nós servimos. E para ilustrar isso que a gente está falando, sobre como o governo da ansiedade pode ser destrutivo na vida de um ser humano, e como Deus pode também nos resgatar desse governo, eu quero convidar, então, a Adelena. Adelena vai participar novamente. Calma, Adelena. Pois é, hoje é Serginho Kroisman, né? De novo, né? Já tivemos uma experiência dessa aqui, vem? Você vai sentar aqui comigo na frente. Hoje não deu para arranjar aquele sofá, sabe? Vira para mim. Eu preciso de um microfone para a Adelena. Adelena. Qual a sua igreja mesmo? Viva. Tá. Adelena é nossa amiga, né? Ela é membro da Igreja Viva da Praia da Costa, a pastora Simone. A pastora veio conferir a Adelena, né? Está ali, levanta a mãozinha assim, pronto. Está aqui com a gente. É a pastora da Adelena, né? Adelena é esteticista, né? Já está nessa área há bastante tempo, né, Adelena? E faz parte da nossa equipe aqui no Luz na Noite, né? Amém. E hoje, assim, a gente agradece, né, porque você veio participar com a gente aqui, compartilhar fatos da sua vida, fatos íntimos, né, mas que com o objetivo de ilustrar essa palavra que a gente está dando e glorificar o nome de Deus, tá bom? Vamos lá? Bom. Helena, você vem de um histórico de vida de desconhecimento de Deus.
ou pelo menos de um conhecimento de Deus diferente do nosso, já que na infância você foi consagrada em centros de Umbanda e Candomblé. Até o seu nome é nome de uma entidade, não é isso? Que foi dado a você na sua infância. Bom, depois disso, você vivenciou o espiritismo kardecista durante anos a fio, né? E até a sua conversão há 5 anos atrás, cerca de 5 anos atrás, você pode ser considerada como gentia, que é o que a gente leu agora há pouco, né? No contexto bíblico que a gente está abordando essa noite. Além disso, você passou dificuldades emocionais e relacionais profundas na sua vida, como na infância, por exemplo, né? Abusos sexuais sofridos em seu lar de origem. Na juventude, você passou por um casamento difícil, que culminou em um divórcio. Você teve envolvimentos com relacionamentos homossexuais, outros casamentos e até com a prostituição. Relacionamentos conturbados, violência doméstica, uma série de coisas, né? Hoje, você repensando a sua vida, como é que você vê a ansiedade lá atrás governando a sua caminhada e te levando a adotar comportamentos destrutivos? Hoje eu observo que qualquer atitude tomada num minuto de ansiedade extrema é destrutiva, porque a ansiedade ela não vem de Deus. E todas as atitudes, sem exceção, todas, dentro do meu casamento, dentro da minha profissão, dentro da minha vida pessoal, todas elas familiares, todas elas, qualquer atitude que vinham na minha cabeça como direção para eu tomar determinada atitude, todas elas nunca deram certo. O fruto da ansiedade em mim só foi destrutivo. Não era uma voz divina, era uma voz realmente amaldiçoada. Vinha como conselho, faz isso, faz isso, faz isso. Eu ia fazendo, e só ia errando, por causa da ansiedade. Muita coisa em que eu combinei a fazer dentro, principalmente a prostituição, foi fruto de ansiedade. Você estava saindo de um casamento quando você teve a questão do divórcio, né? E aí você estava tentando reestruturar a sua vida, você tinha uma filha, né? E aí você, para tentar reestruturar a sua vida, você assumiu dívidas, né? E você não tinha como pagar essas dívidas e havia uma cobrança muito grande da parte da tua mãe sobre você, né? E aí, nesse momento, o que acontece? Então, esse foi um fato muito marcante na minha vida, porque eu fiquei sem o marido e tive um problema sério com ele, tive que mudar de cidade. Quando eu mudei de cidade, eu tinha que começar do zero. E, começando do zero, as outras coisas eu tinha que assumir, principalmente uma filha sozinha. E acabei pegando dinheiro emprestado com um parente dentro de casa. Gente, olha, eu vou dizer, bênção. E era uma cobrança pelo leite que você mamou em mim, paga teu irmão. Eu não aguento mais o teu irmão me ligando porque você está devendo a ele. Eu fugia de casa, eu não dormia em casa para não ter que ouvir no meu ouvido as cobranças, porque eu não tinha de onde tirar. Roubar eu não ia. Então, o que me restou foi um anúncio. Como é que foi esse anúncio? Então, um anúncio no jornal, não sei nem se existe hoje, em que dentro de uma boate se ganhava até um determinado valor, que era acima do valor que eu estava devendo ao meu irmão, e isso era em uma semana. E eu vi ali a solução do meu problema. E foi o meu primeiro contato com a prostituição. E como é que foi essa experiência para você? Horrível. Eu chorava, que parecia que eu ia assim, não foi assim que eu fui criada, se minha mãe ou se meu pai souberem, se alguém me ver aqui, e eu consegui fazer o dinheiro que eu devia a meu irmão, e eu levava aquele dinheiro assim como se fosse a minha vida para casa, porque aquilo tinha me custado muito caro. E entreguei, consegui pagar, e assim, o tempo que eu precisei somente para poder colocar o dinheiro para ele, eu queria sumir e realmente eu consegui pagar. Quase que fui reconhecida por uma pessoa, porque é um lugar muito próximo, nem para isso eu tinha juízo.
e acabei deixando, naquela época, essa experiência. Bom, a partir daí, você continuou tentando refazer a vida através do trabalho com a estética. Você foi para São Paulo, em um emprego numa dermoestética, e depois de um ano que você estava trabalhando, a empresa fechou. Sim. E, novamente, você se viu envolvida com dívidas. Voltando, e agora com uma segunda filha para cuidar, né? Segundo filho. Um segundo filho, perdão. E essas dívidas agora eram piores, porque tinha um agiota, né, que cobrava insistentemente você. Bom, e aí surgiu uma segunda proposta para você trabalhar numa agência de garotas, né? Você relutou bastante por conta da primeira experiência, que foi traumática para você, né? Mas, no final, você concordou. E, através dessa segunda experiência, você ficou livre das dívidas. Você quitou as dívidas, você até prosperou, né? E não foi maltratada dessa vez, né? Como na primeira experiência. Mas isso te trouxe paz? Pois é, a segunda, eu não me sentia nem... A experiência, para te falar a verdade, para mim, ela era agradável, porque era, entre aspas, muito fácil de se fazer, muito conveniente de se fazer, o dinheiro era infinitamente muito maior, eu não era tratada e nem me sentia. Não sentia que eu estava dentro da prostituição. E não me preenchia, porque o dinheiro que sobrava, na época, eu não soube investir em... Fiz muita coisa que hoje poderia até se dizer boa. Ajudei muita gente, mas acabei me viciando. Acabei me viciando em sexo e acabei me viciando em dinheiro. Em ter dinheiro, porque era uma coisa muito fácil, entre aspas, e me viciando sexualmente também. Então, eu não conseguia viver sem nenhuma das duas coisas, nem sem o dinheiro e nem sem o sexo. Então, uma coisa juntava a outra. Bom, na primeira experiência, você ficou o tempo exato de pagar a dívida, que foi cerca de 1 mês. Na segunda experiência, você já foi ficando um tempo maior, né? Exatamente por conta dessa questão, você narra, né? Ficou esse tempo e tudo mais. O que te levou a permanecer nesse tempo? Foi essa questão do vício em sexo, do padrão de vida? Exatamente. E aí, a partir daí, além dessa situação, você passa também por vários relacionamentos, alguns homossexuais, outros casamentos. O que você buscava nesses relacionamentos? Na realidade, uma coisa chama a outra. A única coisa com que eu não me envolvi aí foram drogas. Para falar a verdade, Deus deve saber por quê, porque a oportunidade não faltava. Mas a promiscuidade em si, todos os níveis do sexo, eles eram, a mim, favoráveis. O que eu não me viciei de um lado, eu me viciei do outro. Era sempre uma busca constante, porque nunca aquele vazio que existia dentro de mim, na minha busca, até mesmo em orações a Deus, buscando Deus para preencher aquele vazio, ele era talvez assim, hoje eu estou me sentindo vazia, então como eu vou preencher? Vou para a noite, vou para a balada. Eu podia pegar um voo aqui para Belo Horizonte, passar a noite numa balada lá, no outro dia de manhã pegar outro voo e voltar, porque eu tinha muito dinheiro. Então, isso para mim não era difícil. Podia ficar com quem eu quisesse lá, porque aqui ninguém nunca ia saber. Então, para mim, isso era muito fácil. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, para onde eu quisesse ir. Mas essas buscas eram para preencher um vazio que nunca era um poço sem fundo. Nunca se enchia. Entendi. Essa questão do vazio, né? Você coloca também a situação do teu pai, né? Na tua história de vida, você teve uma situação, né, uma vivência difícil com ele, né? Você chega a comentar que você era saco de pancada do seu pai. Né? Oh, meu pai, coitado do meu pai. Hoje já perdoado, hoje nós temos um relacionamento maravilhoso, mas se ele se aborrecia e ele não tinha em quem descontar, era pegar a minha cabeça e sentar na parede, ou então me dar uma surra com chicote de bater um cavalo, aí ele ficava calmo. Aí eu ficava toda marcada, ia para a escola de manga comprida no sol, porque toda alanhada, naquela época não existia conselho tutelar, nada disso, era considerada educação, filho apanhar, e eu ia vivendo desse jeito, até que com 17 anos, minha mãe me deixou fora de casa por 1 ano, morando na casa de tios, porque ela não suportava mais a situação.
de me ver espancada quase todos os dias. E você entende que essa opressão, né, da parte do teu pai, ela te contribuiu muito para você resistir a relacionamentos com homens, né? Sim, sim. E a entrada da homossexualidade. Sim, até mesmo porque eu não gostava de relacionamentos onde alguém quisesse me dominar. Estar com uma mulher, não que eu quisesse ser homem para alguma mulher, mas eu queria ver nela, eu enxergava assim, o corpo é feminino, mas a alma é masculina, eu não estou em pecado. Biblicamente eu estou, né, bem, porque eu quero alguém que não queira mandar em mim, que não queira me dominar, em que a gente tenha um relacionamento de igual. E dentro da homossexualidade, eu nunca quis ser a parte dominadora, mas eu também não queria ser a parte dominada, eu não queria ser a parte masculina, mas eu também não queria ser a parte de sofrer as opressões. Mas aí depois eu também vi que não era muito a minha praia. Como é que se dá a sua conversão? Então, é engraçado, né? A igreja que me abraçou, que é o corpo de Cristo, ela me abraçou durante um tempo em que eu realmente estava buscando Deus, porque a igreja também me afastou dele durante um bom tempo. Até os meus 46 anos de idade, 5 anos atrás, quando eu me converti, eu achava que, para ser crente, eu não podia usar salto, eu tinha que mudar. Eu nunca prestei muita atenção, vinde do jeito que estás. Né? Eu tinha que mudar primeiro, eu tinha que parar tudo que eu fazia para ir para a igreja. E aí, um dia, eu entrei numa empresa em que o slogan era fé em primeiro lugar. E essa empresa tinha uma pessoa cristã que me levou até a Viva Praia da Costa, onde tinham as pastoras, e eu vi pastoras lindíssimas, maquiadérrimas, com uma autoridade na palavra. Eu falei assim, gente, eu posso ser crente. Eu vou desse jeito, eu sou crente, porque se for para ser crente de uma maneira que se eu olhar para o lado e respirar é pecado, eu prefiro ir para o inferno, eu já estava conformada. Que o céu não era para mim, porque se fosse para eu parar de fazer tudo o que eu fazia para ir para a igreja, eu então já estava convicta de que o céu não era o meu lugar. E ali então eu fui sendo lapidada, eu me converti, eu entrei no seminário para conhecer a palavra de Deus, eu passei 2 anos estudando teologia, e assim... cuidei de algumas áreas da minha vida a respeito da prostituição, da abstinência, tive pastoreio, não posso negar, a igreja em si não tinha um preparo para me auxiliar nesse sentido, mas a pastora buscou junto comigo, ela veio junto comigo, chorou comigo, ela jejuou comigo, e Deus atendeu as nossas orações e nós conhecemos o curso de sexualidade, onde eu descobri que o que eu sentia, as dores que eu sentia, as perturbações que eu sentia, as ansiedades que eu sentia, vinham de uma abstinência sexual, que ela é igualzinha a qualquer outra. Qual é outra abstinência química? Se a pessoa quer se livrar de qualquer vício, a abstinência é igual, as dores são iguais, tudo era igual. E a pastora ela veio comigo para aprender a lidar com essa situação. E ela aprendeu a lidar com essa situação e eu descobri o meu chamado. Tudo ao mesmo tempo. E hoje eu estou no Luz. Amém. Bom, você se converteu há 5 anos atrás, né? Uhum. Atualmente você continua trabalhando com estética, você fez o seminário durante 2 anos... Você está no 4º período da Faculdade de Biomedicina. Graças a Deus. Você tem 3 filhos e mora no terraço da casa que você deu à sua mãe, né? Você tem cooperado no Luz na Noite através dos cursos de automaquiagem. Nesse período, você veio se estabilizando novamente na vida. Mas, em fevereiro de 2017, você sofreu um novo baque financeiro com a greve dos policiais, quando teve uma queda nos seus rendimentos. Além disso, e em seguida, sua mãe sofreu 2 infartos. E você, por ser a única filha não casada atualmente que mora próximo a ela, ficou por conta de cuidar.
Então, foram 3 meses sem trabalho, né? Isso te levou novamente a uma situação de endividamento. O que mudou na sua postura atual com relação às 2 outras? Que as 2 outras você também, por conta do endividamento, da ansiedade, do desespero, das cobranças, você acabou aceitando 2 propostas com relação à prostituição. E nessa agora, como é que está? Totalmente diferente, mas nem se comparam. E hoje as dívidas eram muito maiores. Eu acabei de... Deus foi tão maravilhoso na minha vida, eu perdi o meu carro, minha filha teve que sair da escola particular, mudança de trabalho, porque a pessoa que eu trabalhava com ela se aposentou, fechou o estabelecimento, eu estou tendo que recomeçar novamente em outro lugar. Então, foram várias perdas. Eu sozinha agora para criar 2 filhos, porque uma, graças a Deus, casou, tenho 2 netos lindos. E a situação é muito pior, até mesmo porque, para acertar o outro carro, eu peguei um cartão de papai, usei o cartão, não consegui pagar em 3 meses, a dívida foi parar em R$50 mil, e eu não tinha como pagar, entrei em desespero. Jamais entreguei para Deus e descansei no Senhor. Nem por um segundo passou pela minha cabeça em fazer outra coisa. E o mais engraçado é que, recentemente, o Espírito Santo de Deus tocou no coração de uma pessoa em que eu praticamente ganhei um carro. Da maneira que eu vou pagar esse carro é por milagre de Deus. Roubaram meu celular, eu ganhei outro novo, que a pastora tinha me dado um que ela me deu, maravilhoso. Roubaram. A minha filha fez uma prova seletiva em uma escola particular. Ano que vem ela volta para a escola particular. E a dívida, por incrível que pareça, a filha de uma cliente minha é advogada da empresa e está conseguindo, soube que a empresa toda está em um processo de treinamento, porque descobrindo que é ilegal o que estão fazendo da dívida impagável, e eu vou conseguir pagar o cartão dentro de uma coisa justa, dentro da lei, porque eu não conheço lei. E quem está tomando essa causa, em primeiro lugar, eu sei que é Jesus, mas essa advogada que é advogada da empresa, lá dentro. E eu consegui, em Cristo, sem reclamar um dia. Chovia mais, o telhado caiu lá de casa, né? Tudo isso acontecendo, o forro caiu. E eu assim, glória a Deus, minha casa está sendo lavada com a água da chuva vem do céu. Aprendi a não murmurar, aprendi a não reclamar. Isso se chama contentamento, gente. Aprendi... Desliguei a geladeira lá em casa, porque não tinha comida, a gente descia e comia na casa de mamãe, você até me ajudou com cesta básica, em tudo eu aprendi a não reclamar, porque em nada eu passei fome, meus filhos passaram necessidade, eu cortaram a luz lá de casa também, mas glória a Deus, em tudo eu dava glória a Deus, aleluias, louvava, escolhi o cantinho para dormir, para não desabar o teto na minha cabeça, e venci. Amém. E aí a gente vê uma diferença, só ressaltando aqui, a gente está concluindo, a gente vê uma diferença não só na postura, que agora é uma postura gerada pelo Espírito Santo, mas até na aproximação dos amigos, né? Porque lá atrás foram inúmeros os amigos que te sugeriram ou te estimularam a entrar ou se manter na prostituição. E agora os amigos, eles se aproximam para quê? Para te ajudar a se manter nessa postura que você está. Né? Antes, eu tinha amigos pelo que eu tinha. Hoje, eu tenho amigos pelo que eu sou. Amém. É bem diferente. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Gente, a gente agradece aqui a Adelena, tá bom? E eu quero concluir essa palavra nessa noite, que foi ilustrada... Pode cair um pouquinho. Foi ilustrada pela mensagem, pela entrevista com a Adelena, fazendo algumas perguntas para você. Né? A gente teve a oportunidade de pensar sobre a ansiedade, sobre o governo da ansiedade, o governo de Deus, sobre o desespero que algumas situações podem nos levar, né? E atitudes que a gente pode cometer. Então, diante disso tudo que a gente está ouvindo essa noite, cabe a mim perguntar a você, e você? Você está vivendo sob o governo de quem? Da inquietude, da ansiedade, do desespero ou de Jesus Cristo? Quem reina no seu coração atualmente? Quem ocupa o primeiro lugar da sua vida? Você já entregou seu coração completamente a Jesus?
Você considera que Deus é seu pai e que Ele sabe cuidar de seus filhos e, portanto, sabe cuidar de você? Você considera que Deus conhece todas as suas necessidades e que Ele proverá à medida que você entregar seu coração inteiramente a Ele e passar a viver para o seu reino e a sua justiça, ou seja, para Jesus Cristo, o Filho de Deus? Quais são as vozes e os conselhos que você tem ouvido atualmente? São conselhos e vozes que agregam valor para a sua vida ou que buscam a sua destruição ou te manter em relacionamentos viciados? Seus relacionamentos e seu estilo de vida têm se dado atualmente em torno de quê? Você se percebe desgovernado por seus desejos e carências? Você tem entendido e experimentado o amor de Deus na sua vida? Você concorda que a sua vida é valiosa para Deus? Os seus relacionamentos validam ou roubam de você esse senso de valor pessoal? O que os seus relacionamentos falam sobre você? Se de algum modo você se identificou com a palavra que foi lida, comentada e ilustrada pela vida da Adelena, se de algum modo você quer experimentar uma caminhada de transformação com Cristo, ou quer aprofundar mais essa caminhada sob o governo do Pai, eu quero te convidar então agora a você fechar seus olhos e nós vamos orar, né? Nós cremos que Deus está aqui, que Ele é o nosso Pai, e esse culto é para glorificar a Ele. E Ele está muito interessado na tua vida nessa noite. Sabe, nada disso aqui é por acaso, nada disso aqui é por acidente, há um propósito. E o propósito é resgatar vidas. Assim como Ele fez na vida da Adelena e de tantas pessoas, Deus quer resgatar vidas. Ele quer investir mais no relacionamento dele com você. E se você quer nessa noite entregar seu coração a Jesus ou aprofundar esse relacionamento com Ele, eu quero te convidar para você ficar de pé e a gente quer orar por você aí onde você está. Você pode ficar de pé e Deus está aqui conosco e Ele pode trabalhar no seu coração nessa noite. Amém. Não hesite, não relute, não tenha medo. Deus é o nosso Pai e Ele sabe exatamente como cuidar de você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia. É um passo de fé, a fé é um exercício. Assim como a Adelena fez em tantos momentos na vida dela, você pode fazer hoje. E o final desse versículo é: o mais Ele o fará. Deus quer fazer na sua vida, Ele quer abençoar você. Não há nada que seja impossível para Deus. Agindo Deus, quem o impedirá? Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor está presente aqui. E nós clamamos a Tua mão poderosa, a Tua graça sobre cada coração nessa noite, especialmente sobre aqueles que se levantaram, que o Senhor estenda a Tua mão de graça. Ó Senhor, faça por eles o que nem eles acreditam ser possível mais. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é um Pai de amor, de graça e de bondade. Em Tuas mãos está todo o poder. Senhor, nós entregamos cada vida aqui nessa noite, o coração de cada vida, para a glória do Senhor. São os Teus filhos. O Senhor vai ao encontro deles, faz uma obra na vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.